recentemente, Porto Alegre foi sede do Fórum Social Mundial. O senhor, por diversas vezes, falou a respeito do fortalecimento sindical, da importância disso. E dos debates também daquela época foi o debate do senhor com Gastone Rigg a respeito da contribuição assistencial, que agora parece, a sua proposta ou o seu entendimento foi que prevaleceu naquela época, de que todos deveriam contribuir, ou a proposta dele foi derrotada, e agora essa proposta vem sendo ressuscitada pelo próprio Judiciário. Como é que o senhor entende isso? O Judiciário tendo um entendimento contrário ao da Constituição Federal? Bem, passaram-se mais de 20 anos, não é? E nós estamos vivendo uma nova época. A questão volta a ser discutida, não é? Eu continuo com aquela opinião do passado, não é? Continuo achando que a contribuição sindical é importante. Os sindicatos precisam de recursos, precisam de condições para a sua manutenção e para defender o interesse dos trabalhadores, né? Mas, evidentemente que isso acontece, é normal que a cada época, a cada década ou a cada 20 anos, essa questão retorne, porque é uma questão realmente polêmica. Mesmo ela estando prevista na Constituição, de que essa é uma decisão do povo, como diz o artigo 1º, todo poder emana do povo? Não, na verdade, mesmo estando na Constituição, sempre pode ser objeto de uma emenda constitucional, não é? A não ser que tenha a condição de cláusula pétrea. Eu acho que debater essa questão não faz mal, não é? E eu não sou mais parlamentar, não sou mais senador, estou aqui na Prefeitura de Porto Alegre, mas eu continuo dentro daquela posição que nós defendemos e aprovamos lá em 1988. E o senhor acredita, ontem mesmo saiu uma decisão a esse respeito, a respeito da contribuição assistencial, do entendimento do STF. O senhor acredita que essa seja uma matéria de repercussão social? Claro, sem dúvida. A repercussão social que isso tem é muito grande, porque a presença dos sindicatos é muito grande na vida brasileira, né? 21 anos depois, qual é a análise que o senhor faz daquele momento histórico? Eu acho que foi um grande momento histórico da vida brasileira. Foi um momento marcante, decisivo, definitivo e definidor, né? Eu acho que nunca mais o Brasil volta a uma ditadura. O nosso modelo democrático é tão sólido hoje, ele está instalado de maneira tão efetiva, com as suas bases tão fincadas na terra, no chão, que ninguém no Brasil pensa em ameaças de golpes ou qualquer tipo de pressão ou de instabilidade do regime democrático. Há outras coisas que preocupam o brasileiro hoje, não é? A questão da justiça social, a questão da ética na vida pública, mas a questão da democracia parece inteiramente consolidada. Para um país como o nosso, que não conheceu um período democrático de estabilidade de 20 anos, com eleições sucessivas de presidentes da República, ao longo de quase todo o período republicano, é uma conquista notável. Antes da Constituinte, apenas um presidente, que foi Juscelino Kubitschek, não é, foi eleito pelo voto direto e entregou o seu mandato para outro presidente eleito pelo voto direto, não é? Isso em todo um período de mais de 100 anos de república. Isso mostra o quanto o nosso país era instável, o quanto havia insegurança institucional no Brasil, e essa insegurança, ela desapareceu. A democracia é sólida, as liberdades democráticas estão garantidas, então o país tem um patamar a partir do qual a gente pode lutar por outras coisas, pelas quais nós estamos lutando. Desenvolvimento, uma melhor distribuição da riqueza, não é? Um país decente para as pessoas viverem, não é? Em que se respeite a lei e a ética, não é? Enfim, há toda uma luta que agora o povo brasileiro está empreendendo corajosamente. Muito obrigada por sua entrevista, sua participação no nosso programa. Eu volto com vocês no estúdio.
Prefeito José Fogaça, obrigada pela entrevista exclusiva ao programa Fórum Legal. Muito obrigada. Doutor Arouca, como o senhor vê os 21 anos da Constituição Federal? Eu vejo que falta muita coisa, principalmente para o movimento sindical, porque logo após a sua aprovação, eu propus uma lei sindical. E não, se houvesse essa lei sindical, talvez muitos problemas, a começar com a unicidade sindical, essa atomização dos sindicatos em função de interesses particularizados, pessoais, né? O sindicalismo oficialista, o sindicalismo imobilista, né? O sindicalismo pelego, né? Que está surgindo por aí, não é? Então teria que haver uma lei sindical. O artigo, o inciso 4º, a criação da contribuição confederativa. A contribuição confederativa, ela veio dar na contribuição chamada impropriamente assistencial. Por que assistencial? Porque ela nasceu na ditadura. Nasceu na ditadura e a ideia inicial, a ideia era a construção de colônia de férias, depois manutenção da colônia de férias. Então aí os sindicatos autênticos tornaram essa contribuição uma contribuição de fortalecimento sindical. E foi reconhecida por todo mundo, exceto pela Justiça do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, e também pelo Ministério do Trabalho. Não é? Porque no projeto do professor Siqueira Neto, que foi consensuado pelo sistema tripartite, Estado, trabalhadores e empregadores. Então, e o Siqueira Neto, ele fez o anteprojeto do Código do Trabalho, estabelecendo que a contribuição de negociação coletiva, num outro programa eu vou contar por que foi adotado esse nome. Um projeto que eu apresentei em nome das centrais sindicais. Então, essa contribuição, ela perdeu esse nome impróprio de assistencial e tornou-se, num primeiro momento, no projeto do Siqueira Neto, negociação coletiva. Agora, na lei que reconheceu as centrais, a contribuição negocial. Não tem nada de direito de oposição. O inciso 3º do artigo 8º, na medida em que diz que o sindicato defende interesses da categoria, não é? Ele defende categoria, sócios e não sócios. Se os não sócios, se toda a categoria é abrangida nas negociações, se toda a categoria, sócios e não sócios, são também beneficiados pelo acordo coletivo, pela convenção coletiva, pela sentença normativa, há um dever de solidariedade de todos, de contribuir para o custeio do sindicato. Está convidado para uma outra entrevista. Vamos lá, porque é preciso principalmente mostrar aos juízes, aos procuradores do trabalho, aos técnicos do Ministério do Trabalho, a importância dessa contribuição, porque, do contrário, os trabalhadores ficam sem nada e os empregadores ficam com a contribuição e com o sistema S ainda. Então nós vamos... É o Davi contra o Golias para Mas viva a Constituição Federal do país. A Constituição foi o grito de liberdade. Obrigada, doutor Arouca, pela entrevista. Eu que agradeço. No programa. Muito obrigada. De vocês. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema 21 anos da Constituição Federal. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso e-mail, programa forumlegal@sintoresp.com.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br. E na próxima semana, o tema é gorjeta. O que é gorjeta? Quais são as modalidades de gorjeta e como ela deve ser repassada corretamente? Não percam na próxima semana. Obrigada pela sua companhia e até lá!